Você acha que esse Toe Shoe Bar tá perfeito? Por mais perfeito que pareça estar esse Toe Shoe Bar, ele não tá. Tem uma série de pontos de correção que a gente tem que observar nele. Eu sou a Nath Cardoso, especialista em ginástica aplicada ao CrossFit e ao Cross Training e criadora da metodologia Ginastics. Saber esses pontos de correção é uma coisa muito importante e a maioria dos coaches acaba deixando levar, porque não consegue ver o movimento como um todo e não tem olhar clínico para cada movimento. Não adianta ficar tentando deduzir, ele não está conseguindo fazer isso por conta disso. Não adianta, não é uma dedução. Tem que ser realmente um olhar clínico para analisar cada erro. Eu vou dar um exemplo para que você entenda melhor. Para um aluno conseguir fazer um Toe Shoe Bar de forma eficiente, ele tem uma série de movimentos que ele precisa fazer na sequência certa e no padrão certo. Não basta simplesmente o seu aluno fazer o movimento. A gente, como coach, tem que analisar o movimento fracionado, analisando esses movimentos e identificando cada ponto de correção a ser feito. O seu aluno não estar conseguindo fazer o Toe Shoe Bar pode ser uma sequência de erros que ele está cometendo durante o movimento e cabe a nós identificá-los. E agora eu vou falar os 3 pontos de correção mais frequentes no Toe Shoe Bar. Mas é claro que isso não é uma ciência exata, né? Pode ser que o seu aluno consiga fazer o Toe Shoe Bar mesmo cometendo algum desses erros. Mas, como eu vou demonstrar aqui, para vocês conseguirem visualizar melhor, eu vou fazer de uma forma um pouco mais intensificada. E o seu aluno talvez esteja cometendo esse erro de forma mais sutil, mas é importante que você tenha esse olhar clínico para conseguir identificar. Então vamos lá. O primeiro erro que eu vou demonstrar é a falta de ativação do ombro. Nath, como que eu identifico essa ativação de ombro? Então, o movimento errado, ele vai ficar mais ou menos assim. Se o seu aluno não está ativando o ombro, o movimento dele vai ser assim, ó. Percebe? O seu aluno consegue tocar o pé na barra, mas talvez não da forma mais eficiente. Ele está demorando muito para fazer cada movimento e dispersando muita força. Então agora eu vou demonstrar de lado para que você tenha uma visão melhor do movimento, tá? Então, sem ativação de ombro, o errado, né? Quando o seu aluno está dispersando muita força. Então, se o seu aluno está perdendo o balanço, talvez ele não esteja fazendo exatamente como eu estou fazendo aqui. E é por isso que é importante a gente ficar visualizando várias vezes, se possível até filmar o nosso aluno para conseguir identificar esse erro. Então, se ele está perdendo, é porque ele não está ativando. Mas, Nath, como seria o jeito certo? Vou demonstrar de lado para vocês conseguirem ver a diferença entre o ombro sem ativação e o ombro com ativação. Conseguiu ver a diferença entre o ombro mais parado embaixo da barra, e aí o aluno acaba perdendo o balanço, e a ativação de ombro? Isso vai fazer toda a diferença. Como eu já disse, não necessariamente porque ele não está ativando. Eu tenho alguns alunos que não ativam o ombro e conseguem bater o pé na barra sem perder tanto balanço. E tudo bem, só que ele está fazendo uma sobrecarga de articulação. O segundo ponto de correção que a gente pode observar, que acontece bastante com os nossos alunos, é a falta de mobilidade no posterior. Mas como a gente vai identificar isso no nosso aluno? Ele não precisa nem estar fazendo o Toe Shoe Bar para conseguir identificar. Por exemplo, você pode pedir para ele manter os joelhos estendidos e tentar pegar nos pés, alcançando lá no chão. Possivelmente, se ele não conseguir fazer isso com os joelhos estendidos, é porque ele tem posterior encurtado. Mas, de novo, não é uma receita de bolo, não é uma regra. Nath, mas como que eu identifico isso durante o movimento? Provavelmente, o seu aluno vai fazer um Toe Shoe Bar de forma que ele não consegue tocar o pé na barra com o joelho estendido. Ele chega na altura, ou até passa da altura da barra com o pé, só que ele não consegue tocar o pé na barra com os joelhos estendidos. Dessa forma. Óbvio que eu estou demonstrando isso de forma exagerada. Nem sempre vai estar dessa forma. Às vezes vai estar um pouco mais sutil, mas isso é difícil de demonstrar quando você tem mobilidade posterior, que é o meu caso. Mas vai ficar mais ou menos assim, ó.
Perceberam? O aluno tem força para subir a perna, mas ele não consegue tocar o pé na barra. E o terceiro ponto de correção que a gente consegue observar muito na dificuldade de execução de movimento do Touch Bar nos nossos alunos é a falta de força no abdômen. E Nath, como eu posso identificar isso? Mais uma vez, dá para identificar isso desde lá do chão, por exemplo, num V-Up. Então, quando o seu aluno não consegue tirar as costas do chão, por exemplo, ou quando ele tira as costas do chão e o pé cai, ou quando ele não consegue fazer o movimento de V, certo? Ou ele fica muito lá para trás, ou muito lá na frente, tá bom? Isso já dá para identificar a falta de força de abdômen dele aí, mas dentro do movimento vai ficar bem próximo disso. Percebe? Esse movimento, mesmo o aluno fazendo ativação de ombro, mesmo conseguindo fazer a extensão, né, durante o chute, lá na execução, estendendo e provando que ele não tem o posterior tão encurtado, ele não tem força para tocar o pé na barra. Então, tem que começar a trabalhar mais força de abdômen. É óbvio que não é uma mágica, né? Não é uma fórmula mágica e também não é uma receita de bolo. Ah, mas ele já faz o movimento. Fazer o movimento não é o bastante. Ele tem que fazer de forma eficiente e que não seja lesiva. Ele sobrecarregar algumas articulações ou algumas musculaturas vai, talvez lá na frente, resultar numa lesão. Nós, como coaches, temos que tentar evitar ao máximo esse tipo de compensação. Afinal de contas, nós queremos deixar o movimento mais seguro, né? Então, não lesivo. Esse tipo de compensação causa desgastes desnecessários e ocasionando em lesões futuras também. Ou seja, a gente sempre tem que buscar o cenário ideal. Óbvio, ele conseguir fazer o movimento é ótimo, né? A gente tem que vibrar com isso, só que a gente tem que mostrar para o nosso aluno que sempre vai dar para melhorar. Agora que você já sabe os 3 principais pontos de correção que a gente tem que executar aí nos movimentos dos nossos alunos, você deve começar a equilibrar, né, para ele não ter esse tipo de compensação. Porque, como eu já disse, isso vai acabar ocasionando em lesões. E o que você acha que vai acontecer se o seu aluno começar a se lesionar? Em quem que você acha que ele vai colocar a culpa? Talvez ele não perceba isso logo no começo, mas ele vai perceber. E como ele vai perceber? Ele não vai parar de treinar pra vida. Ele vai começar a treinar com outro profissional. E aí ele vai identificar, nossa, isso ele não me corrigia, isso ele deixava eu fazer errado. E isso a gente não quer, né? Eu já fiz pequenas correções em alunos que era a primeira, a segunda aula que fazia comigo e que o aluno falou, nossa, meu coach nunca falou isso, eu nem sabia que eu estava cometendo esse erro. Percebe o quanto isso é pesado? O aluno às vezes treinou 2, 3 anos com outro coach e ele nem sabia que ele estava cometendo esse erro. E agora com vocês, eu não quero mais escutar esse tipo de reclamação, então se você conhece algum coach que precisa desses 3 pontos de correção, rever eles, ter o olhar clínico para eles, compartilhe esse vídeo com ele.